Estudando a Bíblia à luz da nova revelação viva. Quarto caderno. Primeira parte. Na escola da vida do Senhor. Vamos ler Mateus, capítulo 7, verso 24 a 26. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Estas palavras de Jesus, citadas no Evangelho de Mateus, dão-nos diretrizes para a edificação da nossa casa ou arca espiritual, usando outras palavras, edificar o reino dos céus no nosso coração. Esta edificação espiritual, para ter a solidez eterna, tem de achar primeiro a rocha, o próprio Jesus em sua doutrina, e edificar sobre ele, que é a pedra angular ou o verdadeiro alicerce. O Senhor dá-nos plena liberdade nesta edificação, bem como na escolha dos materiais, como diz o apóstolo Paulo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Na nova revelação viva, Jesus convida-nos a frequentar a sua escola da vida e explica-nos todas as matérias necessárias ao nosso conhecimento ou a luz completa, como ele disse, para que possamos evangelizar e não ser evangelizados, como é dito. A escola na qual poderia ter aprendido tal ciência não existe no mundo, pois eu mesmo, diz Jesus, sou o mestre e a escola. Quem aprender comigo e frequentar a minha escola da vida pela fé no Deus único e verdadeiro, pelo amor dele e ao próximo, seguindo a minha doutrina, torna-se justo discípulo. Trata-se da escola da vida, unicamente justa e verdadeira para todos aqueles que a queiram frequentar até ao fim da sua vida. Somente nesta escola o aluno encontrará a vida eterna da alma e a morte e o julgamento da matéria dele fugirão. Quem entrar nesta escola e aplicar o seu ensinamento descobrirá porque sou o mestre e a própria escola ao mesmo tempo. Nela não pode haver meio termo, pois o seu lema trata antes de mais nada da conquista do reino de Deus e da sua justiça, que existem apenas no íntimo da criatura e não externamente com pompa material. Não te preocupes pelas coisas e tesouros deste mundo, sem valor para a vida da alma, por serem perecíveis como a gota de orvalho, mais luminosa, levada pelo vento. O que um justo discípulo da minha escola necessitar para o sustento temporal do seu físico, ser-lhe-á dado por acréscimo. Este texto encontra-se no Grande Evangelho de João, no volume 9 e no capítulo 55. Passemos agora à base fundamental do ensino do Senhor.
Pelo fiel cumprimento desta nova doutrina, o espírito algemado no homem torna-se sempre mais liberto, desenvolve-se e, penetrando a criatura, atraindo tudo para a sua vida. A vida de Deus, portanto eterna, numa bem-aventurança sublime. Toda a criatura renascida desta forma no espírito jamais verá ou sentirá a morte, pois o seu desprendimento lhe será o maior prazer. O espírito, preso à alma, é idêntico a um homem encarcerado, que vislumbra, através de um pequeno orifício, as lindas paisagens e as criaturas livres a se alegrarem com ocupações variadas. Mas quão feliz será quando o carcereiro lhe abrir a porta, libertando das suas algemas, e lhe disser: amigo, és livre de qualquer castigo. Vai e goza a liberdade plena. Do mesmo modo, o espírito humano assemelha-se ao gérmen embrionário de um pássaro dentro do ovo. Quando estiver amadurecido pelo calor, dentro do invólucro que prende a sua vida, ele o rompe, regozijando-se da sua livre existência. Este processo somente será alcançado pelo cumprimento rigoroso da doutrina do Salvador. Além disso, recebe o homem renascido ainda outras dádivas, de cuja qualidade o materialista não tem ideia. O Espírito adquire poder divino, sendo a sua vontade realizada, porquanto não existe no infinito de Deus outro poder e força que os espirituais. Unicamente a vida verdadeira é o Senhor, Criador, Conservador, Legislador e Guia de todas as criaturas, razão pela qual tudo obedece ao poder do seu Espírito eterno. Texto citado do grande Evangelho de João, volume 3 e capítulo 53. Passemos agora à fé como condição preliminar. A verdadeira fé consiste, antes de mais nada, em a criatura abrir-se com outra, experimentada e sincera, aceitando o que esta lhe disser como verdade plena, muito embora não assimile, de momento, as suas profundezas. O mesmo se dá aqui. Se um homem sincero te tiver relatado algo das suas experiências, só poderás, no começo, acreditá-lo. Mas, em seguida, empregarás a tua fé na maneira demonstrada e, por esta atividade, farás as tuas próprias experiências, que jamais te poderiam ser demonstradas através de explicações mais concludentes. Por aí se vê não ser possível dispensar-se a fé, ao menos no início, ouvindo a minha doutrina. Pode-se analisar as doutrinas e as suas bases, mas para tanto é preciso que as tenhamos aceitado como verdades de elevado valor, baseadas na autoridade do doutrinador, até mesmo sem compreensão imediata, pois esta só surge pelo cumprimento daquilo que a doutrina impõe. Caso o efeito não se apresente, poderás declarar: a doutrina deve ser sem base, ou as condições estipuladas não foram cumpridas por mim na íntegra. Eis chegado o momento de uma explicação por parte do Mestre, a fim de saber se o fiel cumprimento dos princípios da nova doutrina ainda não surtiu efeito com outrem. Se outros conseguiram, com exceção da tua pessoa, a culpa estará contigo e conviria recuperares as perdas para alcançares o teu vizinho. Se, porém, pela mais rigorosa consideração dos deveres impostos, ninguém teve algum êxito, estaria em tempo de virar as costas à falsa doutrina. A explicação dada pelo Senhor no grande Evangelho de João, volume 5, capítulo 213.